Senhor, amado ouvinte, eu gostaria de convidá-lo a participar de uma maravilhosa pregação cuja qual estudaremos a palavra de Deus. E esta palavra se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E o verso é o 7. Nós vamos navegar até o 11, ok? E trazendo uma lembrança que também nós vamos passar por Atos 5 e navegar de volta para Lucas, capítulo 24. Mas tudo isso na sua cadência. Tá legal? Então, vamos começar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder? Interessante. O que a nós foi dado, cabe nós sabermos. E isso é muito bom. Como eu me alegro disso. Então eu sei os dias, estações, meses e anos. Versículo 8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Se ele disse para nós, o próprio Cristo disse, que ele não ocultou as estações de ano feito com o seu poder, estabelecido com o poder dele, ele também nos orientou que nós receberíamos também o Espírito Santo, estabelecido pelo seu poder. E também, pelo seu poder, ele nos estabeleceu como testemunha dele. No versículo 8. E no versículo 9 diz: E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então você percebe que junto com as estações, tempos e anos, Deus também nos deu o saber da sua promessa sobre o Espírito Santo e sobre a vinda e sobre a ida de Cristo. Interessante é que ele foi levado às alturas, porque isso foi estabelecido pelo poder de Deus, pelo próprio poder de Deus. As estações, o Espírito Santo, a Cristo morrer na cruz por nós e ser levado novamente aos céus. E no versículo 10 diz: Estando com os olhos fitos no céu, ou seja, prestando toda atenção, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Sim, são os 2 anjos que vieram fazer o trabalho de Deus, resgatar sua fortuna preciosa, que é o seu Filho Jesus. Versículo 11 diz: Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Os anjos falaram para os homens, para os seus discípulos que estavam ali. E eles disseram, esses anjos, esse Jesus, ainda no versículo 11, e esse Jesus que dentre vós foi recebido acima nos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, do mesmo modo como Jesus foi, ele também voltará. E como foi estabelecido pelo próprio poder de Deus, nós sabermos sobre tempos e as estações, estabelecida pelo poder de Deus, ele também estabeleceu a virtude do Espírito Santo que havia de vir sobre nós.
para nos fazer testemunhas em muitos lugares. E, do mesmo modo que ele nos estabeleceu isso, ele também nos estabeleceu saber, não ter visto, mas saber que esse Cristo foi recebido aos céus, e do mesmo modo como ele foi recebido, ele será enviado novamente para nos resgatar. Mas antes que tudo isso aconteça, é necessário que sejamos testemunhas de Cristo, mas testemunha do que Ele fez, do que Ele faz, de sua permanência vivo em glória ao lado do Pai Celestial, que governa e sustenta a vida que existe na terra, tanto para bons como para maus. A graça superabundou aonde abundou o pecado. E agora eu quero que você vá comigo em Atos dos Apóstolos 5. E vamos começar pelo versículo 28. E eu sei que você já encontrou, ok? Então, veja comigo. No versículo 28 de Atos capítulo 5 diz: e dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então você vê que quando os discípulos receberam aquela palavra de Jesus, convém que vocês saibam estações, tempos, anos, assim como lhe convém saber que Deus preparou o Espírito Santo para dar para vocês. E também o plano dele é que vocês sejam testemunhas dele em Jerusalém, Cafarnaum, enfim, em todos os lugares, até os confins da terra. Então, agora, os discípulos saíram e agora são pegos pelas autoridades da cidade, porque eles estavam ensinando. E Atos dos Apóstolos diz, no capítulo 5, que esses homens falaram assim, no versículo 28, dizendo, nós já não falamos para vocês de uma forma que vocês entendessem claramente, para que vocês não ensinassem essa história de que Jesus é Senhor, é Messias, que Ele é o Todo-Poderoso, e que Ele foi, que vocês presenciaram a ida dele, e assim vocês também ouviram falar que Ele viria. Nós já pedimos a vocês que vocês não fizessem isso, e vocês ficam dizendo que nós o matamos? Eles fizeram isso mesmo, mas eles não se lembravam, porque o pesar de ser chamado assassino é grande, apesar de que eu nunca matei ninguém, né? E nem pretendo e nem quero, mas eu jurei a bandeira, eu jurei ao meu país com a mão sobre a Bíblia Sagrada, e quem estava lá era um homem de Deus. E eu disse que eu jurava fidelidade ao meu país, que eu mataria qualquer um para defender a minha pátria. Porque tem até um hino que a gente cantava muito, que dizia, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém, se a minha pátria amada for um dia ultrajada, eu lutarei com fervor. Disso eu afirmo, sentindo a presença de Deus. Assim,
a minha pátria amada, que está nos céus. A paz eu quero contribuir. Mas se eu tenho que lutar para resgatar as almas do inferno, eu lutarei para que elas sejam resgatadas pela pregação da palavra cuja qual a mim foi confiada. Assim como me foi dado o Espírito Santo e que me foi dado o conhecimento de que eu também seria, após ser batizado com o Espírito Santo, eu seria testemunha de Cristo e de todos os seus eventos, até no dia de hoje. É o que se deve fazer. Testemunhar aonde você pisar. Aonde tiver um ser humano capaz de ouvir, fale. Porque em breve, esse Jesus, que nós tanto ouvimos e vivemos com ele, tem nos dito: em breve voltarei.